250 homens foram engolidos vivos pela terra, em questão de segundos. Você ouviu, certo, engolidos vivos, e provavelmente nunca te contaram a verdade completa por trás dessa história. Eu sei o que você está pensando. Mais uma história bíblica exagerada. Mas e se eu te dissesse que o que aconteceu com Corá e seus seguidores é uma das demonstrações mais brutais e realistas sobre poder, ambição e consequências que já foi registrada na história? Olha, você conhece aquela sensação de injustiça no trabalho, quando o seu chefe promove alguém que você considera menos qualificado? Ou quando você questiona por que certas pessoas têm privilégios que você não tem? Corá sentiu exatamente isso. A diferença é que ele decidiu fazer algo a respeito. E o resultado foi literalmente terrível. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma rebelião que começou com argumentos aparentemente justos terminou com pessoas sendo consumidas por fogo divino e famílias inteiras sendo engolidas pela terra. E mais importante, por que essa história é mais relevante para a sua vida do que você imagina? Corá não era um qualquer irritado com a liderança. Ele era primo direto de Moisés e Arão. Imagina a tensão familiar nesse almoço de domingo. Como levita proeminente, ele tinha acesso aos círculos de poder, conhecia os bastidores, via as decisões sendo tomadas de perto. E aí que a coisa fica interessante. Corá não agiu sozinho. Ele conseguiu convencer outros 250 líderes respeitados da comunidade a se juntarem à sua causa. Pense nisso. Não foram pessoas aleatórias, mas líderes com reputação, influência e tudo a perder. Como alguém consegue convencer 250 pessoas influentes a arriscarem tudo numa rebelião? A resposta vai te chocar, porque mostra como argumentos aparentemente nobres podem mascarar as ambições mais perigosas. E o pior, você provavelmente já viu isso acontecer na sua própria vida. Mas antes de Corá conseguir seus aliados, houve um momento específico que o fez cruzar a linha do questionamento para a rebelião total. E esse momento mudou o destino de centenas de pessoas para sempre. A faísca que acendeu a rebelião foi uma frase aparentemente simples: chega, vocês vão longe demais. Toda a comunidade é santa e o Senhor está no meio dela. Por que vocês se colocam acima do povo do Senhor? Soa familiar. É exatamente o tipo de discurso que ouvimos hoje em dia. Por que fulano pode e eu não posso? Somos todos iguais. Abaixo os privilégios. Corá estava usando os argumentos certinhos, as palavras que todo mundo queria ouvir. Datã, Abirão e On, menos os braços direitos de Corá, menos adicionaram combustível ao fogo. Eles acusaram Moisés de ser um ditador que os havia tirado de uma terra que mana leite e mel, referindo-se ao Egito. Sim, eles estavam romantizando a escravidão para matá-los no deserto. Aqui está o primeiro sinal vermelho que você precisa captar. Quando alguém reescreve a história para justificar sua agenda. Quando transforma escravidão em terra prometida e liberdade em opressão, alguma coisa está muito errada. Mas Corá foi mais longe. Ele propôs um teste que parecia justo. Vamos ver quem Deus realmente escolhe. Cada um traga seu incensário, ofereça incenso, e Deus decidirá quem tem autoridade real. O que Corá não sabia é que estava prestes a descobrir que existe uma diferença brutal entre questionar autoridades humanas e desafiar a ordem estabelecida pelo próprio Deus. E essa diferença ia custar muito mais do que sua reputação ou posição social. A tensão no acampamento era sufocante. Famílias se dividiram, amigos viraram inimigos. Você consegue imaginar o clima? Era como uma guerra civil prestes a explodir, com pessoas escolhendo lados e preparando-se para o pior. Quando Moisés ouviu a proposta de Corá, ele não discutiu, não tentou negociar. Ele fez algo que deixou todo mundo em silêncio, prostrou-se com o rosto em terra. Por quê? Porque ele entendeu imediatamente que aquela não era uma questão política ou administrativa,
era uma rebelião direta contra Deus. A resposta de Moisés foi demolidora. Amanhã pela manhã, o Senhor mostrará quem é dele e quem é santo, e fará com que se aproxime dele. Mas então Moisés disse algo que fez o sangue de todos gelar. Se estes homens morrerem de morte natural, como morrem todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar algo totalmente novo, e a terra abrir a boca e os engolir com tudo que lhes pertence, e eles descerem vivos ao sepulcro, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Você consegue sentir a tensão? Moisés acabara de apostar sua credibilidade numa demonstração sobrenatural. Ou Deus agiria de forma extraordinária, ou Moisés seria desmascarado como um charlatão. E então aconteceu. As palavras ainda ecoavam no ar quando o chão começou a tremer. Mas não era um terremoto comum, menos. Era algo que desafiava todas as leis da natureza. A terra literalmente se abriu como uma boca gigantesca. O barulho deve ter sido ensurdecedor. Imagine o som de rochas se partindo, terra desmoronando, pessoas gritando. Corá, suas esposas, seus filhos, Datã, Abirão, todas as suas famílias, suas casas, seus bens, tudo foi engolido pela terra, numa questão de segundos. Eles desceram vivos para as profundezas, e a terra se fechou sobre eles como se nunca tivessem existido. Mas o horror não parou aí. No exato momento em que a terra se fechou, um fogo saiu da presença do Senhor e consumiu instantaneamente os 250 homens que ofereciam incenso. 250 líderes respeitados se tornaram cinzas em segundos. O silêncio que se seguiu deve ter sido mais terrível que os gritos. Em menos de 5 minutos, uma rebelião que parecia ter fundamentos sólidos e apoio massivo foi completamente aniquilada de forma sobrenatural. Mas por que o castigo foi tão extremo? E o que isso realmente significa para nós hoje? O que aconteceu no acampamento, após essa demonstração, foi caos total. As pessoas correram como loucas, aterrorizadas de que a terra também as engolisse. Mães agarravam filhos, homens abandonavam tendas, era pânico puro. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de discutir. Esse castigo não foi apenas sobre Corá e seus seguidores. Foi uma lição sobre algo muito mais profundo e perturbador. Vamos falar sério por um minuto. Quantas vezes você já questionou seus chefes, seus pais, autoridades governamentais, líderes espirituais? Provavelmente várias. E às vezes com razão. O problema não é o questionamento, é a motivação por trás dele. Corá usou argumentos que soavam perfeitos. Igualdade, democracia, justiça. Mas por baixo havia ambição pura, inveja e orgulho. Ele não queria justiça a menos. Ele queria poder, e quando nossas motivações estão corrompidas, mesmo nossos argumentos mais nobres se tornam perigosos. Aqui está o que me assusta. Quantas rebeliões justas do nosso tempo são, na verdade, Corás disfarçados? Quantos líderes usam discursos de igualdade e justiça para mascarar a sede de poder pessoal? Mas tem uma questão ainda mais profunda. Por que a punição foi tão severa? Por que famílias inteiras foram engolidas? Por que não houve uma segunda chance? A resposta está na natureza da autoridade que estava sendo desafiada. Não era apenas Moisés sendo questionado, era a própria ordem estabelecida por Deus. E quando você desafia algo estabelecido pelo Criador do universo, as consequências operam numa dimensão totalmente diferente. A história de Corá não é um conto antigo sobre pessoas primitivas. É um espelho que reflete uma verdade inconveniente sobre nossa própria natureza. Todos nós temos um Corá interno querendo questionar, desafiar e às vezes rebelar. Mas aqui está a diferença crucial que pode salvar sua vida literalmente. Existe uma linha tênue entre questionar construtivamente e rebelar destrutivamente, entre buscar justiça genuína e mascarar ambições pessoais com palavras bonitas. A terra que se abriu para engolir Corá
ainda existe. O fogo que consumiu 250 líderes ainda queima. As consequências de cruzar certas linhas ainda são reais e devastadoras. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a questionar autoridades, seja no trabalho, na família, na igreja, onde for, pergunte se meus motivos são puros, estou buscando o bem comum ou meu próprio interesse? Estou questionando a pessoa ou desafiando princípios que não deveriam ser tocados. Porque a diferença entre essas duas coisas pode ser literalmente a diferença entre uma vida próspera e consequências que você nem imagina. A terra ainda sabe como se abrir. O fogo divino ainda sabe como consumir. A pergunta é: você tem sabedoria suficiente para reconhecer quando está pisando exatamente no mesmo terreno que Corá pisou? E se você está pensando isso, não se aplica a mim. Lembre-se, Corá também pensava que estava do lado certo da história.